operação, doutor Guilherme Maluf, acerca, né, da decisão do STF, né? O doutor Guilherme Maluf falou conosco no sábado, após o STF decidir às 23 horas e 59 minutos sobre a revogação da prisão da médica, prisão domiciliar da médica doutora Daniele Barreto, acusada de mandar matar o próprio marido, o advogado doutor José Lael. Conosco aqui no estúdio já o presidente da Aiguá, o competente doutor Fernando Vieira. Boa tarde. Primeira vez aqui na casa? Primeira vez, Denis. É um prazer aqui falar sobre uma pauta tão importante, o saneamento aqui e os investimentos. A chegada da Aiguá a Sergipe aqui no estado é muito bom. Nós temos aí pouco mais de 6 meses, né? Não, a gente completou agora pouco mais de 100 dias de operações. Há muito pouco tempo, né? Iniciamos aí a partir do dia 1º de maio, mas já havia um trabalho prévio ali de operação assistida, que era um pouco de acompanhar como é que a DESE fazia as atividades, e agora o jogo começou, né? Então, bons desafios aí, mas tem muita coisa boa para falar também. Sergipe foi uma boa, presidente. Repito conosco, doutor Fernando Vieira, presidente da Aiguá. Sergipe foi uma boa escolha da operação da Aiguá, né? Primeira pergunta. Segunda, no início houve realmente muitos questionamentos da sociedade, não muito diferentes dos questionamentos que ocorreu em relação à DESO, né? Em termos de atendimento, em termos de prestação de serviços. E o senhor acabou de dizer que faz somente 100 dias, né? 100 dias de atuação da Aiguá. É um tempo ainda muito imberbe, muito curto, né? Para que a própria empresa, né, ela se estabeleça completamente, né? Eu quereria muito os seus comentários acerca desses dois critérios. Claro, Denison, essa é a operação, eu diria, mais relevante da Aiguá. A gente foi muito assertivo na escolha, né? E tanto é que o leilão foi bem competitivo, né? Essa proposta, o processo de licitação, ele aconteceu na B3, né? Na Bolsa de Valores em São Paulo, e trouxe os principais players de saneamento do país. Sim. E a Aiguá foi muito assertiva quando fez, tomou a decisão de entrar aqui, porque sabemos que é um ativo muito positivo. Temos um ambiente aqui no estado fundamental para o desenvolvimento, né? Desenvolvimento, pró-investimento. Então a gente tem políticas públicas muito positivas e a gente está muito certo de que fizemos uma boa escolha. Mas claro que existem desafios, né? O processo da operação assistida já mostrou ali que existiam desafios de investimentos, né? O contrato em si prevê investimentos da ordem de 6,2 bilhões, boa parte disso, metade aí, praticamente. Dinheiro, né? Muito dinheiro. É muito investimento, né? Demais. Então, o grande desafio, muitas vezes, é a velocidade desses investimentos, dessas obras, né? Então, a gente tem aproximadamente metade desse valor aplicado em regularização do abastecimento aqui do estado. Certo. E aí eu sempre costumo fazer um paralelo, né? Por exemplo, o caso aqui de Aracaju, região metropolitana. Toda a água, né, que chega a essa região, ela passa por grandes adutoras. Sim. Até chegar aqui. Estamos falando de 60, 70 quilômetros de adutoras até chegar à região metropolitana. Então, existe um grande desafio de engenharia no fim do dia para que a gente traga a solução do abastecimento definitivo. As pessoas têm muita ansiedade quando é que resolve, quando é que as coisas vão acontecer. Então, de fato, isso acontece à medida que os investimentos vão sendo realizados, né? Detalhe importante, né? Em relação aos 100 dias, no caso, que vocês acabam agora de completar, pegando uma demanda bastante substancial. No início houve muitas aclamações, obviamente, do meu ponto de vista jornalístico, de cidadão, comuns, né? As pessoas estavam com uma habitualidade, havia uma deficiência, e é para isto que vocês chegaram, né? Para resolver esta deficiência. A minha pergunta é, presidente, como os senhores têm lidado com os pontuamentos feitos? Gente, a conversa estúdio, vou puxar a orelha de vocês duas aí atrás, viu? Tá bom? Tá vazando. Como é que vocês, no caso, veem a solução para esses pequenos questionamentos que vão acontecer e que acontecem por parte da própria sociedade? Perfeito. Hoje, quando eu anunciei ao senhor, então as 4 pessoas chegaram e disseram, olhe, pergunte ao presidente, né, quando vai ser regularizado esse processo, essa dificuldade. Por favor, todo ouvidos ao senhor, presidente. Excelente pergunta, né? A gente escuta bastante, né? Nesse contexto,
eu puxei esse paralelo de explicar que são investimentos em engenharia. Sim. No fim do dia, a gente regularizou o abastecimento. Acho que talvez a principal dor seja o abastecimento, né? Região metropolitana, pouco menos, né? Sim. Você tem aqui a região de Socorro, ali que tem grandes desafios de engenharia, grandes problemas de abastecimento e regularização, algumas cidades aqui da região metropolitana, mas o grande desafio talvez seja maior no interior, né? Região do Alto Sertão, região do entorno ali de Glória, Canindé, várias cidades ali vizinhas ao São Francisco, mas que precisam de investimentos ali agressivos, mais substanciais, né? Em infraestrutura. Né? Certo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto nesse contexto de necessidade de obras, entendemos que só resolveria o problema a partir do momento que a gente iniciasse algumas intervenções. Então, iniciamos já no período de operação assistida 4 obras emergenciais. Onde? Né? Em Poço Redondo, né? Em Porto da Folha, em Riachão Dantas e em Moita Bonita. Né? São adutoras, ao todo são quase 70 quilômetros em adutoras que serão implementadas. Quantos milhões aí já investidos? Essas intervenções aí giram por volta de 30 milhões, certo. Essas 4 primeiras intervenções. Certo. Mas o ponto são obras que trarão, né, a independência hídrica desses municípios, né? Então, a partir do momento que se conclui essas intervenções, a gente tem um fôlego ali para trabalhar outras ações como perdas, ações comerciais e por aí vai. Então, já entendendo a necessidade de investimentos de imediato, né, e eu falo isso porque eu costumo trazer o olhar do contrato também, porque tem muitos questionamentos. A população pergunta, mas quando é que tinha que fazer os investimentos? Se é no primeiro ano, no segundo ano, no 10º ano? O contrato ele tinha uma proteção que falava o seguinte, a obrigação dos investimentos acontece após a conclusão dos planos diretores, que seria aí um ano e meio. Certo. Só que não dá para chegar numa concessão como essa, tão importante, e aguardar e usar esse contrato como escudo. Então, vocês já fizeram a antevisão do processo? A gente antecipou os investimentos porque era urgente e importante. Fantástico isso. E aí, nesse cenário, né, após assumir a operação a partir do dia 1º de maio, definimos ali o que chamamos ali de plano de 100 dias, que era, iniciamos 4 obras emergenciais, agora precisamos iniciar outras intervenções mais estruturantes. Então, foram definidas 61 intervenções em todo o estado, abrangeu mais ou menos 25 municípios, 450 mil pessoas, né, e ao final desse plano de 100 dias concluímos essas intervenções que começaram a melhorar em várias regiões. Eu gosto de um exemplo lá em Porto da Folha, né, vizinho ao São Francisco, que existe um povoado Canudos, com mais de 6 meses que tinham problemas ali, dificuldades de abastecimento sendo feito com pipa. Sim. Então fizemos essas intervenções ali, a gente conseguiu trazer a regularidade do abastecimento. Ou seja, já está regularizado o processo. Já está regularizado. E que avanço positivo, né? Demais. Porque quando a gente fala, né, Ivana? Ivana, a competente assessora da Iguaz, está aqui, é baiana, não é baiana? E quando a gente fala ainda em carro-pipa, é assustador, né? É assustador, né? Então, é importante, nesse momento, nós abrangemos 5 estados: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Alcançamos mais de 1.729 municípios. É importante que as pessoas escutem que este problema já está sendo sanado, inclusive ali na área de Canudos também, né? Exatamente. E não só lá, né? Região aqui de Volta das Pedras, né? Aqui próximo a Socorro, o Complexo Taiçoca, região historicamente muito problemática. Fizemos uma intervenção lá também que trouxe a regularidade do abastecimento para alguma porção dessa comunidade, né? Volta das Pedras era uma área irregular, passou por um processo de regularização fundiária, né? E aí tinha a possibilidade de a gente padronizar as ligações, fazer a rede coletora, fazer a rede de água, melhorar, padronizar isso. E aí, junto a isso, entramos também com a ação de tarifa social. Então, esses clientes que eram, às vezes, marginalizados por não ter acesso ao sistema, não ter um sistema regular, não ter, muitas vezes, um comprovante de residência, né? Porque o acesso à água, muitas vezes, traz a dignidade de ter um comprovante de residência para a pessoa poder, muitas vezes, pedir um vale-transporte na empresa, ou poder ter um cartão de crédito, uma coisa que, às vezes, é tão básica ali, mas por não ter acesso, né, a esse tipo de serviço, dificulta. Então, além desses casos que eu contei, que são várias situações que a gente vem fazendo investimentos e reagindo, né? Então, o senhor tocou na questão da tarifa social, né? Ela já existe, mas a Iguá vai tecer uma ampliação desse processo, presidente? A tarifa social é um movimento que é bem interessante, né? Nesses primeiros dias de operação,
percebeu que aqui no Estado, né, muitas vezes em função da vulnerabilidade, as pessoas não sabem que têm acesso ao benefício. Né? Então, nesse cenário, a gente mapeou uma série de áreas que eram potenciais clientes beneficiários da tarifa social, e ao invés desse cliente, né, por mais que a gente chame, passe carro de som, divulgue nas rádios, enfim, na televisão, muitas vezes, a população não sabe que tem acesso. Sim. Então, qual foi a nossa estratégia agora? A gente precisa buscar esses clientes. Olha. Então, ao invés de ele ir à loja de atendimento, a gente mapeou uma série de áreas potenciais, povoados, cidades, bairros que tinham potenciais clientes, e a gente está fazendo o atendimento itinerante, né? A partir dessa semana começa em Poço Redondo. Né? Poço Redondo, Ivana, é isso? E aí amplia-se para mais onde? Venha, passa aqui a cola para a gente. Venha cá, venha, por favor. Aqui a gente está ao vivo e agora a gente gosta assim mesmo. A mão na massa. Quer o presidente quer água, viu? Ali é o nosso anfitrião, Carlito, né, Carlito? Viu? A gente quer que o senhor fique bem à vontade, viu, presidente? Porque é muito importante. Por favor, presidente, pode falar. Fica aqui com a gente, Ana. Quais são os lugares em que a tarifa social terá ampliação já e já foi mapeado esse processo? Nós mapeamos aqui a primeira cidade da caravana, igual na sua porta a tarifa social, começa em Poço Redondo, mas depois tem Pedra Mole, São Miguel do Aleixo, Amparo de São Francisco, Itabi, Canhoba, Cumbe, Bejo Grande, Ilha das Flores, São Francisco, Cedro de São João, Telha, Malhada dos Bois, General Mainar, Divina Pastora, Siriri, Santa Rosa de Lima, Macambira e Santa Luzia. E Ivana está me lembrando aqui de Pinhão. Então, são 20 municípios aqui na primeira volta. De 75, é bom que a gente pontue. E olha, tem um detalhe que é muito importante. Quem sabe, e que me conhece aqui há décadas, né, sabe que a gente faz jornalismo com tranquilidade, com respeito. Porque o mundo de hoje não admite mais adjetivações, desqualificações, nem a empresas e nem a profissionais. Eu acho que Ivana compactua disso, né, Ivana, né? A gente tem que ouvir. E aí vejam que agora, em 3 meses, a Igua chega e o presidente nos apresenta aqui a ampliação de 20 municípios para a tarifa social. Haja vista que temos 75 municípios, isso é quase que 30%, vamos colocar 30%, né, da própria sociedade sergipana já terá acesso à ampliação da tarifa social. E é interessante isso. Por favor, querido. Trazendo em dados aqui, hoje temos aproximadamente 18 mil clientes na tarifa social. Certo. Pouco mais de 2% da população. Sim. Né? Então, muito baixo. Muito baixo. Então, isso chamou a atenção. A gente fez um mapeamento em todo o estado. Né? Sim. Mapeamos ali potenciais até 100 mil famílias no estado como um todo. Certo. O primeiro movimento de migração desses clientes para a tarifa social é de aumentar em mais 20 mil clientes. A gente fala que a gente mais do que dobra a quantidade atual de clientes beneficiários na tarifa social. Saindo de 18 mil para 38.546. Exatamente. O que vai da casa de 2,8 para 5,81. Mais do que dobra, na verdade. Mais do que dobra. Então, quase triplica, na verdade, aqui, né? Exatamente. E tem um desafio, né, que é uma questão de justiça social também. Sim. Isso é um projeto importante não deixa de ser um projeto de distribuição de renda, que você tira um pouco da pressão, né? O serviço de saneamento hoje, saneamento de água e esgoto, né? É fundamental, a gente sabe dos impactos não só na proteção do meio ambiente, na saúde, né? Redução de doenças de veiculação hídrica, né? Mas também tem um impacto muito importante social, a melhora no índice escolar, porque as crianças deixam de faltar à escola por doenças de veiculação hídrica, a melhora da renda agregado ao desenvolvimento, aos investimentos realizados, tem uma série de benefícios, e tirar um pouco dessa pressão na renda dessas pessoas mais vulneráveis, acho que é um grande exercício que a Igua está fazendo aqui para contribuir com a população. Muito. Né? Sabe o que eu acho interessante, presidente, e também Ivana, que é colega de área, é mostrar que as ações, elas estão sendo, com todo respeito, muito rápidas, né? Eu falo todo respeito aos opositores que só acham que jornalismo é criticar. Não, jornalismo é evidenciar, ok? É dar voz para que os fatos sejam estabelecidos. Então, quando você tem, em 3 meses, movimentos como esse no jogo de xadrez em benefício da sociedade, isso tem que ser falado com muito pontuamento, tem que ser replicado, não só por emissora A, mais B, mais C, mais D,
porque a qualidade de vida do cidadão, ela aumenta exponencialmente. É verdade. Não é verdade? E aí, assim, logo após todo esse movimento, né, a gente não pode descansar, né? Porque a população ela tem pressa, tem tem ansiedade. pressas, né? Quem tem um problema de falta d'água não quer saber se em uma determinada região resolveu, Exato. quer saber da resolução do problema dela. Do problema. Então, e acabar, né, com essa ideia que a gente tem de que a área A é privilegiada, nunca falta água, né? Mas na área B falta água, e aí a gente vai ver, são populações mais carentes. E, na verdade, a água é um bem comum, né? É o mínimo da sobrevivência, da dignidade humana. Então, é muito bacana ver, sabe, doutor, que o senhor está trazendo esta mudança impactante em apenas 3 meses. Quando o contrato dizia que teria um prazo de até 1 ano e meio, em 3 meses vocês já antecipam toda esta qualificação. Eu acho isso maravilhoso. E quando se fala em valores aplicados, né, Sim. temos aproximadamente nos primeiros 100 dias de operação mais de 100 milhões em valores aplicados. Sim. Intervenções que atingem boa parte do Estado, né? Essas intervenções impactaram aqui em aproximadamente 450 mil pessoas. Mas o grande desafio quase 25% da população sergipana já. Exatamente. E aí o ponto mas termina por aí? Não. Né? Então, tão logo a gente finalizou esse plano de chegada, né, que era algumas intervenções de curto prazo ali, que trouxessem uma perspectiva de melhora no abastecimento, a gente inicia o que chamamos aí de plano verão. São mais quase 100 milhões em intervenções, com previsão de conclusão até dezembro desse ano. Então, um grande muito desafio, rápido também. Né? Acho que vale comentar também sobre as obras de esgotamento do Guajará, aliás, né? Inclusive, essa semana o governador assinou a ordem de serviço lá das intervenções. Então, são ações que acontecem em conjunto, né? Obras do governo do estado, obras da Iguá, né, de saneamento. E aí o principal objetivo sempre que a gente puder casar as obras do município com as intervenções da Iguá, né, o principal beneficiário é a população. Por quê? Sem sombra de dúvida. Quando você entrega a infraestrutura de água, esgoto, o município realiza a drenagem e a pavimentação, você entrega o benefício definitivo. No projeto Guajará aqui, serão atendidas mais 20 mil pessoas? São 20 mil pessoas, 51 milhões em obras, 36 quilômetros de redes coletoras de esgoto, 2 grandes elevatórias, né, estações de bombeamento desse esgoto. Então, assim, um grande desafio de engenharia, e o ponto esse trabalho ele está sendo feito, a gente está desenvolvendo os projetos, e à medida que esses projetos saem do forno, saem da esteira ali de produção, a gente já coloca a campo, né? Então, acho que o grande desafio aqui de engenharia foi entender o cenário, né, de desafios, de problemas, pontos críticos, né? Claro, a transição é sempre desafiadora, né? Não dá para falar que não faz houve parte problema, do sistema, né? É normal, é natural nesse processo, dada a complexidade de tudo que aconteceu. Até para conhecimento, né? Vocês chegam e vão conhecer, né, o espaço com que vão trabalhar. Então, obviamente, existe a planificação, existe uma apresentação, mas depois vem, de fato, o trabalho em loco. E aí nem sempre aquilo que foi projetado foi o encontrado, né? Exatamente. Então, tem que ter essa paciência mesmo. Obviamente, não estou dizendo que as pessoas... Oi, querido, tem uma pergunta? Não quero dizer que as pessoas, quando eu falo tenham paciência, não é para não ter água, é para entender que a Iguá chega resolvendo estes critérios, apresentando números, apresentando prospecções com números, com dados e valor de investimento muito considerável, né, presidente? Só um dado aqui, acho que Por favor, que é bem presidente. importante. Acho que nesses primeiros dias de operação, talvez a ação que mais tenha repercutido na nossa visão foi o uso dos canais digitais, os canais de atendimento da Iguá. A gente fez um grande trabalho de divulgação desses canais e o objetivo era criar dados. Né? Toda a ordem de serviço que ela é gerada, ela cria-se um protocolo e a gente sabe exatamente onde é o ponto. Né? Então, a partir desse mapeamento, a gente consegue afinar, por exemplo, questões de falta d'água. Às vezes tem um determinado bairro ou uma região da cidade que, no geral, ele não tem um problema de abastecimento. Mas, muitas vezes, uma rua específica, ela pode estar sendo afetada por um vazamento, um problema, algum tipo de situação, que para esse tipo de levantamento de informação é fundamental que os clientes entrem em contato com o 0800. Né? Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade aqui. O nosso 0800 é o 0800 400 4482. Repita. Repetindo, 0800 400 4482.
E os serviços também podem ser acessados através do DigiIguar, que é um aplicativo da Iguar. Você pode acessar pela loja da Apple, pela loja da Google, baixar, e você solicita todos os serviços, né? Só para dar uma ordem de grandeza, mais ou menos 88% de todos os atendimentos que são feitos pela Iguar Sergipe, hoje eles são pelos canais digitais, né? Seja o WhatsApp, seja o DigiIguar. E até no interior a gente tem uma preocupação muito grande que a população não fosse utilizar. Hoje o atendimento no interior gira por volta de 82% dos canais digitais. Então é uma quantidade muito significativa. Então, assim, a gente está bem feliz, a gente fez uma campanha muito forte de divulgação desses canais digitais com o objetivo de gerar essa informação. Então, é natural, né? Existem os protocolos, existem as questões. Tem uma coisa que sempre que eu posso, eu sinalizo à população, que é, quando for abrir um protocolo, registra um ponto de referência, o número da porta. Facilita a detecção, né? Muitas vezes, não são poucos. A gente tem hoje aproximadamente 30% de ordem de serviço improdutiva. Ou seja, a equipe vai no local, não consegue achar o endereço, porque faltam informações complementares. Isso isso acaba virando um problema, muitas vezes. Detalhe, né? Ao ligar, dê um ponto de referência, né? Exato. Para aumentar a precisão. Muitas vezes chega a reclamação, tem um vazamento da Tancredo Neves. Tancredo Neves tem 10 quilômetros. Hermes Fontes, atravessa a cidade. Exatamente. Então, se for o caso, né? Quando falta um número, né, fica difícil, a equipe permanece. Eu até brinco que uma equipe de execução de serviço é a mesma coisa que você manejar uma manada de elefante, né? Sim. É um caminhão, uma escavadeira, é a equipe. Então, quando você tem um tempo de deslocamento até um OS que não é produtiva, isso também gera um impacto. Então, sempre, pessoal, aproveitando a oportunidade aqui, Denison, para a gente sempre colocar uma referência, seja o número da casa, a esquina, um ponto de referência para mercado na rua, uma farmácia que está ali próximo. Exatamente, facilita bastante o trabalho das equipes operacionais. O Plano Verão, o que é que incide basicamente aí no Plano Verão? E aí o Plano Verão não deixa de ser a continuidade do plano de 100 dias. Né? Se você olhar bem no mapa aqui, depois eu vou compartilhar aqui as fotos e os elementos. Eu vou querer, porque a gente vai montar matéria sobre esta matéria aqui, né? Que está no portal, mas aí no portal a gente vai fazer isso com as fotos. Beleza, Ivana? Viu? Você pode olhar que são intervenções complementares, né? Onde a gente fez os primeiros investimentos no plano de 100 dias, a gente fez investimentos complementares, ó. Então, uma série de regiões que foram atendidas nessas primeiras intervenções, agora estão sendo ampliadas aqui para que a gente comece, de fato, a resolver problemas. Essas intervenções, elas são mais estruturantes, né, que vão desde a recuperação de grandes adutoras, né? Você tem a adutora sertaneja, Alto Sertão e Semiárido, que são adutoras importantíssimas para o abastecimento aqui do Estado. E essas intervenções, elas começam a trazer a regularidade. Junto a esses investimentos, a gente também faz ações de combate às fraudes nas adutoras, né? Existem algumas situações que até absurdas, né? Muitas vezes encontramos derivações dessas adutoras, sangrias, né? O famoso gato, muitas vezes, que alguns locais formam até açudes de água tratada. Então, assim, é um ponto... Enquanto em alguns locais está faltando água em povoados vizinhos, existem situações que são bem impactantes, né? Inclusive, recentemente fechamos um convênio com o Ministério Público, né, com o objetivo de agir em conjunto nesses locais, nessas grandes fraudes, nesses casos mais... que chamam mais a atenção, justamente com o objetivo de fazer sobrar água, né? Nem sempre. Vergonha isso também, né? O Ministério tem que entrar com a ação bem pesada, né? Porque não se pode fazer isso, né? É inadmissível. É uma questão de política pública. Né? A partir do momento que você coloca aquilo como prioridade, você usa as estruturas de apoio do Estado, dos municípios, para a gente combater esse tipo de situação, a gente conta uma história muito boa também, por outro lado, né? Da mesma forma, quando você tem muitas vezes locais que têm acesso à rede coletora de esgoto, mas preferem se interligar na rede de drenagem, né? Você tem a infraestrutura e você não utiliza corretamente o sistema, você não tem um benefício de saneamento. Então, esse convênio também é uma ferramenta importante para a gente ter uma ação de fiscalização mais dura, né? Mas, voltando aqui ao Plano Verão, essas intervenções, né, que vão desde recuperação de adutoras, melhorias na distribuição de vários municípios. Reservação, distribuição. Os reservatórios, né? Você tem reservatórios importantes, como é o caso de Frei Paulo, né? Frei Paulo tem um desafio que a água chega na madrugada, né? Por uma questão de desafio de engenharia, precisa ser feito outras melhorias.
A gente precisa dar a solução agora. Então, foi previsto um reservatório. Quer dizer, em Frei Paulo, a água chega sempre na madrugada. Chega na madrugada, enche o reservatório, mas não é suficiente. Então, a partir de agora, a gente está colocando um novo reservatório para aumentar a capacidade. E o papel do reservatório eu até brinco, que é suportar o desaforo do dia, né? É o consumo durante o dia, para a gente... Chegar à noite ainda ter, né? Exatamente. É verdade. Então, tem uma série de investimentos em Nossa Senhora da Aparecida, Santana do São Francisco, Muribeca, Itabi. Houve a regularização, presidente, daquelas, entre aspas, vamos chamar assim, cobranças indevidas. As pessoas reclamavam muito que elas não tinham usado ou não tinha chegado aquela água com determinada constância. No entanto, a conta chegava, às vezes, até valores bem significativos, né? Óbvio que vocês devem ter aí enfrentado no processo de transição, isto chegando até a Iguá. Esse processo, ele começou a ser solucionado a partir das queixas, quando eu digo queixas, dos pontuamentos dos usuários, né? Como é que foi resolvido esse critério? Que era muito comum aqui na Rádio Jornal, as pessoas ligarem, pedirem, e a gente sempre amenizar, entrar em contato, mas está sendo amenizado esse problema? O grande desafio, e aí é um trabalho conjunto com a população, né? O primeiro ponto o medidor, ele só mede o volume que passa, né? Então, se muitas vezes houve uma falta d'água, alguma situação do tipo, o cliente não se preocupe, porque não vai ter medição a mais, né? Só vai medir efetivamente o volume de água. O sistema hoje ele é composto de ventosas, sistemas de proteção, uma série de estruturas para garantir que o volume que passa ali dentro do hidrômetro seja real, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sempre que houver um aumento de conta repentino, alguma situação que saia do normal, que entre em contato com os canais de atendimento. Por quê? Acho que o grande desafio hoje é identificar vazamentos não visíveis. Aquele vazamento que fica, por exemplo, a torneira do jardim, né? Pega sol, ela acaba rachando a tubulação, aquele gotejamento ali forma um vazamento. E esse vazamento, no fim do dia, ele vai ter um impacto ali. A coisa vai embora. Exatamente. Né? Válvula de descarga. Né? O outro grande vilão quebra bastante pelo uso ali frequente. Então, a válvula de descarga é aquela água que fica ali molhando o vaso quase sanitário. Imperceptível, né? Mas indo. Exato. E eu tenho um teste que é bem interessante de fazer. Você deixa o vaso sem utilizar por um momento, né? E pega uma folha de papel higiênico. Sim. Se você encostar na parede e ela molhar, é sinal de que a válvula está vazando e aquilo ali é um excesso de consumo, né? E também tem as práticas... Está úmida, né? A parede está úmida. A parede está úmida. Se não teve utilização, por que a parede está úmida? Exato. Então, tem uma questão relacionada a um possível vazamento. Então, nesses casos que há algum tipo de variação de consumo, a gente recomenda que os clientes entrem em contato. Existe também um procedimento da Iguá hoje, que é a retenção automática das contas. Em caso de variações maiores que determinado patamar ali, ele retém automaticamente e já manda uma notificação para o cliente. Olha, existe uma possibilidade de vazamento, vamos fazer uma investigação. Inteligência artificial já aí, né? Exatamente. Sistema, né? Que aí é automático. Tipo, você não comprou no cartão de crédito e agora você comprou tudo aí. Um exemplo, tá? Isso, né? Como é que pode sair? Como os bancos fazem, né? O senhor está efetuando essa compra mesmo? Porque o senhor não é de utilizar tanto na internet, agora várias compras seguidas, né? Isso. Então, já dá esse aviso antecipado. Que é justamente para evitar a emissão de uma fatura que pode ter algum tipo de situação. Fantástico. Lembrando que esse tipo de situação, né, quando há uma variação de consumo além do previsto, existe um procedimento chamado refaturamento. Sim. Refaturar, né? Volto já. Que o refaturamento a gente sinaliza, ninguém produz um vazamento na sua residência de propósito, né? Isso foi um fato alheio. Então, nesse caso, existe um procedimento chamado refaturamento, que também pode ser discutido com a Iguá para voltar ao consumo ideal e dar-se um prazo para a regularização desse vazamento. Então, é fundamental essa... Não é mais aquela coisa imperativa, né? Exato. Então, assim, tem essa troca que é feita com a população para minimizar esses impactos na conta, que a gente sabe que é ruim, que gera desgaste, né? Mas tem todo um contexto. Então, 2 grandes recados. Se houver algum tipo de situação, a conta subiu muito, chamou a atenção, procura a loja de atendimento, né, e fica atento aos vazamentos internos também. E eu aproveito aqui a oportunidade para incentivar o consumo consciente, né? Tem muita gente que já usa isso como prática, né? A água da máquina de lavar, em vez de ser jogada no ralo, ela pode ser reutilizada para lavar uma área externa. Em vez de lavar a calçada com água de mangueira, limpinha, né? Usa a água
da máquina de lavar, ainda tem um sabão ali para deixar um cheirinho, então E também não precisa tomar banho também, né? O tempo todo o chuveiro ligado, né? Exatamente. Na hora de saboar ali, viu, Luciano? Você tome juízo, viu? Você desliga, porque a água é um bem finito, a gente não pode abusar muito não, tá? A gente fica achando que nunca vai acabar, mas se não cuidar vai. Então, tem essas coisas também que fazem um impacto muito grande na ação cotidiana. Exato. E o nosso objetivo aqui, Denison, é muito claro. O saneamento é uma pauta nova ainda. Né? Quando se fala efetivamente, vem de 2020 para cá com a implementação do marco regulatório de saneamento. Exato. Então, existe o exercício da comunicação, de trocar informação com a população, de escutar para entender os problemas e de desenvolver a educação ambiental, né? A educação pelo saneamento. Então, meu papel aqui é ser um indutor nesse processo aqui para a gente fazer um processo bacana. Claro, tem desafios, tem muitos problemas, que a gente possa levar uma pauta bacana e positiva aqui no Estado como um todo. Conte sempre conosco, viu? Que tarde bacana. Parabéns pela inteligência, viu? Super preparado. Enquanto o senhor falava, presidente, eu ficava aqui imaginando que para assumir uma situação como esta, o estudo que o senhor não teve para conhecer cada canto do Estado, né? Cada cidade com a sua demanda, com a sua facilidade, com a sua complexidade. Então, você, em 3 meses, virou sergipano. Não teve opção. Seja bem-vindo a casa, viu, querido? Tá bom? Obrigado. Já estou aqui na terrinha. Eu me mudei para cá em dezembro. Era de Recife, com sotaque? Eu sou de Recife natural, mas eu já sou do mundo há muitos anos. Há muitos anos. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, Piauí, Maranhão, no Ceará e agora aqui em Aracaju. Isso é bom também, né? Tudo no saneamento. Então, assim, pude ver outras realidades, né? Sim. Então, isso vem me preparando aqui, trazendo um pouco de casca aqui para a gente trocar e fazer um trabalho bacana. Assim, sentimento pessoal aqui é de que o projeto vai ser muito bacana. Tem os problemas, tem os desafios, sim, mas que a população pode ter certeza que a gente está fazendo investimentos, está olhando, não descansa, que no futuro aqui a gente vai ver um Sergipe muito produtivo, desenvolvido. Com qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu tenho uma pergunta a fazer para a gente fechar, que é o critério respectivo a quantas pessoas hoje, com a chegada da Iguá, foram diretamente e indiretamente empregadas, que é outra coisa que muda muito o cenário, né? Exatamente. O grande trabalho que a gente fez durante a operação assistida foi trazer todos os colaboradores que já executavam as atividades, né? Eu até brinco que o profissional do saneamento é mosca branca, né? Então não tem, né? A gente tem alguns ex-colaboradores da DESO lá que são profissionais excelentes, né? Que ajudaram muito na história viva do projeto. Então começamos ali com volta de 1.000 pessoas naquele primeiro momento. Hoje já estamos passando de 2.200 pessoas hoje. Empregos diretos e indiretos aí. Então, e a tendência, né, à medida que esses investimentos vão iniciando, outras cadeias, né? Vão sendo a expectativa criados, né? é que daqui para o final do ano a gente tenha aproximadamente 3.000 empregos diretos e indiretos, né, que com essa quantidade de intervenções que vão acontecer, a gente vai incorporando aqui a estrutura da empresa. Ano que vem tem outros desafios, tem muito mais investimento previsto, né? O desafio do curto prazo é o tempo, né? Entrar, fazer investimento, executar os projetos que vão sendo produzidos para a gente conseguir entregar as obras e colher os frutos das melhorias no abastecimento. Mas a gente está bem confiante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Parabéns, meu querido. Obrigado, eu fico à disposição. Aguardo o retorno aí para a gente comemorar aqui os frutos positivos. Quer soltar a pergunta, presidente? Dá para soltar ainda, Luciana, a pergunta do ouvinte? Dá? Por favor, querido. Denison, boa tarde. Meu nome é Aldo. Eu moro no Marcos Freire. Eu queria que, se possível, você me perguntasse aí ao presidente da Iguá como é que eu faço para que eu possa trocar a data de vencimento da minha fatura de água. É possível, por favor? Muito obrigado. Oh, que pessoa educada. Parabéns, querido, viu, pela postura, pela educação. Eu acho isso maravilhoso. Quando a comunicação é feita com elegância, tudo resolve. Presidente, dá para mudar a data? Dá para fazer qualquer negócio. A data é muito tranquila. Você pode entrar pelo 0800 ou WhatsApp. Digiguá. O Digiguá também. Mas é muito tranquilo para solicitar a alteração da data de pagamento. Às vezes as pessoas têm dificuldade, está passando por um momento difícil financeiro, também pode solicitar o parcelamento da conta. Né? Então, ao invés de deixar, não consigo pagar, quanto é que você pode pagar? Esse mês eu posso pagar R$20. Então a gente faz um trabalho de
reparcelamento também dessa conta para que o cliente se mantenha ali adimplente, né? Então, assim, a gente faz qualquer negócio para que seja produtivo para os clientes. E que seja mantido, né, o serviço. Né? Exatamente. É muito ruim você ter que cortar uma atividade. Eu até falo que quando a gente corta, é como se a gente estivesse cortando relação com o cliente. É muito ruim. Você cria um desgaste, você cria um impacto nas famílias. E até lembrando aqui, antes de a gente cortar, né, existe o aviso prévio do corte, né? Então, após 30 dias de vencidos, aquela fatura, a gente entrega junto à fatura o aviso de corte separado. Que dá mais quantos dias? Que dá mais 30 dias. Então, esse aviso é muitas vezes... Flexível, né, presidente? A pessoa, às vezes, paga uma fatura na frente e deixa uma de trás pendente. Então, quando chega esse aviso, já é um alerta a mais para dizer, existe aqui um débito. Exato. Então, no fim do dia, o corte só acontece após aproximadamente 60 dias vencidos a fatura, né? Então tem esse trabalho. A gente está flexível. Bem flexível. A gente também usa também o WhatsApp, os canais de atendimento, a gente busca as mensagerias para o cliente lembrar. O e-mail funciona também bastante, né? Então existe aquele aviso. A ideia não é cortar, né? É muito ruim quando você tem um corte, você tem um impacto. Imagina chegar em casa, acontecer um corte, vai tomar um banho, não tem. A gente sabe do impacto disso, então a gente cria uma série de ferramentas ali para... Mas eu gostei deste quesito aí, né? A primeira conta foi enviada, não foi paga, a segunda que chega vem ali com aviso e anexo. Paga logo a anterior. O brasileiro luta todos os dias, mas é importante não acumular, porque um prazo realmente de 60 dias é um prazo bastante flexível. A gente tem que ser muito realista, né? Perfeito. E não pode abrir mão dessa qualidade de vida que a Iguar está trazendo. Maravilha, meu caro. Fica à disposição, querido, tá? Obrigado. Foi um prazer. Satisfação é nossa, do Grupo Jornal de Comunicação. Tem sempre aqui um canal de comunicação com a sociedade, com o estado inteiro. Nós pegamos com clareza nas 75 cidades do estado, mais outros estados tantos, para trazer informação de qualidade, viu? Ótimo. Muito feliz saber que você é este CEO inteligente. Inteligente, viu, Ivana? Entendeu? Danado, viu? Parabéns. Eu adoro gente inteligente. Eu vou um breve intervalo, começa e volto já com a empreendedora. Eu digo já quem é e qual é o segmento no qual ela trabalha. Somos o Grupo Jornal de Comunicação para 1.729 cidades em 5 estados. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na